Hoje eu vou ser bem direto ao ponto, tá? Vou falar da nossa metodologia, do nosso programa digital 100% online, que é o Lombar Sem Dor. E por que que eu vou direto ao ponto? Porque o que a gente mais tem de objeções, né, das pessoas que sofrem de dor lombar, crônica principalmente, são as objeções como, olha, eu já tentei de tudo, nada funciona para mim, eu não tenho mais esperança que eu encontre um caminho, eu já gastei dinheiro que eu não tinha, já gastei, já fiz tratamento, já medicação, fisioterapia, acupuntura, e nada resolve meus problemas. Então, peraí que a Mariana tá falando que não tá me ouvindo. Mari, a Adriana falou que tá tudo em ordem aqui, né, minha assistente. Veja se você sai, fecha o Instagram e depois abre de novo, aumenta os volumes, vê se funciona, tá bom? Tenta sair, fecha o Instagram, depois abre o Instagram de novo e tenta entrar de novo para ver se funciona. Tá. Tá tudo certo. Ok. Então é isso. As maiores objeções que a gente tem, né, é isso, né? As pessoas estão em sofrimento, estão desesperadas porque não aguentam mais sentir mais dor lombar, já tentaram de tudo. E por que que isso acontece, tá, pessoal? Porque as metodologias mais que a gente vê por aí, as metodologias que a gente vê principalmente no online, são basicamente baseadas apenas no exercício, tá? E a dor lombar, ela é multifatorial, ela não tem um aspecto só físico, né? Ou é só a lesão, né? A do lombar dói porque eu tenho uma lesão grave, porque eu tenho uma hernia de disco, porque eu tenho dor ciática, compressão de nervo, porque eu tenho uma listese, porque eu tenho, enfim, vem no laudo do exame da ressonância um monte de coisa lá, um monte de degeneração, e nem sempre a sua dor é por causa dessas lesões, porque a dor lombar ela é multifatorial, com aspectos físicos, emocionais e comportamentais que andam juntos, né? A dor permeia nesses três aspectos, tá, pessoal? Então ela não pode ser tratada só como um problema físico, né? A dor lombar ela tem que ter um tratamento onde você tenha uma mudança de hábitos, né? Isso é um dos pilares, mudança de hábitos, qualidade do sono, alimentação, a prática de exercício. Além disso, dentro da metodologia vai ter, né, a parte de exercícios que a gente vai fazer a liberação miofascial, que substitui a terapia manual. A gente vai ter exercícios de distensionamento neural, né? Não adianta você estar com uma dor ciática, não adianta você estar com uma dor ciática e começar já a fazer alongamento, fazer exercício de fortalecimento, porque não vai aguentar, né? Então, você precisa inicialmente fazer o quê? O distensionamento neural, uma mobilização articular, um distensionamento muscular da região, né? Para depois entrar com exercícios de controle motor, alongamentos dinâmicos, fortalecimento, né? Então as pessoas que estão sofrendo, elas estão desacreditadas, né? A Adriana está me ajudando aqui, né? Elas estão muito desacreditadas, elas não confiam mais em nada, né? Já tentaram diversos tratamentos e não funciona, né? Hoje mesmo teve uma mensagem de um cliente, né? De um possível aluno que está em crise de dor ciática há 5 meses. Sabe? Imagina uma pessoa com uma dor 9, 10 máxima, com incapacidade máxima há 5 meses. Já tentou todos os remédios, já tentou todos, já fez mais de 20 sessões de fisioterapia e não resolve. Tá? E por que a nossa metodologia é diferenciada e traz resultados rápidos e duradouros? Porque a gente tem uma metodologia exclusiva que é o fator M4P. O que é o fator M4P? A gente utiliza um dos pilares, né, é a liberação miofascial com rolinho, específico para distensionamento neural e mobilização articular. Depois,
a gente tem os exercícios funcionais, propriamente dito, específicos, que a gente já é validado, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência no tratamento da dor lombar, da dor crônica, né? Então, todo esse conhecimento está empacotado nesses exercícios específicos. Além disso, você vai ter a educação em dor, mudança de hábitos, né? A educação em dor, você vai compreender como que a sua dor funciona, né? Que é o cérebro que comanda toda a sua dor, né? Todos os meus alunos, eles sabem disso, que a dor é uma percepção do cérebro, é o cérebro que dispara o alarme da dor, né? E nem sempre esse alarme da dor é porque você tem uma lesão tecidual naquele local, né? Muitas vezes é o sistema nervoso que já aprendeu a sentir dor naquele local, né? Então o cérebro ele aprende a sentir dor naquele local. Às vezes o corpo já reparou aquela lesão, já estruturou, mas a dor continua mostrando, né? O cérebro continua disparando esse alarme naquele local, e não adianta fazer choquinho, não adianta fazer calor, não adianta ficar fazendo exercíciozinho com alongamento com elástico, porque não é isso, tá, pessoal? O trabalho ele precisa ser multidimensional, multifatorial, tá? Então, sejam muito bem-vindos aí, o pessoal que está entrando. Então, o que acontece? Para quem está entrando, estou falando da nossa metodologia, o fator M4P, que é diferenciada do tratamento convencional, da fisioterapia tradicional e os outros métodos que estão aí. Porque vem muita gente que com interesse de fazer a nosso programa e fala, não, mas eu já fiz o programa do fulano, eu já fiz o programa do ciclano e não resolveu, né? Perdi dinheiro, gastei tempo, eu continuo sofrendo. E é por isso que nesses pilares a gente tem a liberação, o exercício funcional, a educação em dor, que é a mudança de hábitos. Então a gente vai ensinar como que a dor funciona, percepção da dor, como que a gente faz para desensibilizar esse sistema nervoso central, né? A dor crônica ela já não é mais uma dor preferencialmente de lesão, tá? É uma dor que é do sistema nervoso central, uma disfunção do sistema nervoso central. Então a gente ensina como desensibilizar esse sistema nervoso central, ganhar mobilidade e voltar a fazer tudo que você fazia antes, né? Todas as tarefas do dia a dia, praticar esporte, ter uma vida livre e plena de novo, com alegria, né? Voltar a ter uma relação boa com os amigos, com a família, porque a dor lombar deixa a gente incapacitado. E o quarto pilar, que é a mentalidade e espiritualidade, tá? Então o que acontece? Por que mentalidade e espiritualidade? A gente precisa mudar as nossas crenças, tanto em relação à dor, como em relação à nossa saúde e em relação ao nosso papel aqui no mundo, né? Então a gente precisa ter, né, abandonar esses pensamentos catastróficos que a dor traz para a gente. Então quem sofre de dor crônica fica com pensamentos que nada resolve, que a dor dela vai ter que ficar até morrer, porque ela tem um problema grave de saúde, porque ela está condenada. Tem pessoas que começam a estar em depressão profunda, né? A ansiedade aumenta, o medo do movimento, né? A pessoa sente tanto medo do movimento que até no início do movimento já dispara a dor de tanto medo. Então o sistema nervoso central protege o corpo, descarregando esse alarme da dor, tá? Então a gente vai trabalhar essa mudança de mentalidade e a gente sugere que a pessoa pratique mais a sua espiritualidade, né? Que se conecte mais com o divino, que ela possa fazer mais orações, meditações. Então meditações e orações elas caminham juntas, né? Ela tem um efeito similar ali no cérebro, faz com que a gente libere ali endorfinas, hormônios que ajudam a desinflamar o nosso corpo e ajudam a desensibilizar o sistema nervoso central, tá? Então são esses 4 pilares, tá, pessoal? Liberação miofascial com rolinho, exercícios terapêuticos funcionais, educação em dor, mudança de hábitos, mentalidade e espiritualidade. Esse é o nosso diferencial, tá? E a gente aborda tudo isso no nosso programa Lombar Sem Dor, que é o alívio da dor lombar em 8 semanas, tá? E hoje, para mostrar para vocês, né, essa vivência do nosso programa, da nossa metodologia, eu trouxe aqui a Mariana,
que é nossa aluna, para ela compartilhar com vocês, né, como é que ela chegou até a gente, como é que ela foi essa transformação aí em relação às crenças em relação à dor, as crenças em relação aos tratamentos anteriores que ela fez, né, o que fez ela mudar essas crenças e como que ela está hoje, né, se libertou praticamente 100% aí da dor lombar, voltou a fazer as atividades. Então eu trouxe a Mari aqui para compartilhar essa história com vocês. Tá legal, pessoal? Então, para quem está assistindo ou vai assistir depois e está sofrendo de dor lombar, que está com medo de entrar no programa porque acha que é só mais um, né? Eu vou mostrar aqui com o depoimento da Mari e muitos outros que eu já trouxe. Se vocês olharem lá na nossa página, no nosso feed, tem vários alunos que já deram depoimento aqui. E a gente vem ajudando aí centenas de pessoas todos os dias na nossa plataforma, tá? Com uma eficácia, né, no tratamento da dor, não só eficiente, como duradouro também, né? Onde a gente ensina esses 4 pilares e aonde está o resultado já validado. E essa metodologia também é uma metodologia embasada na ciência, tá, pessoal? Hoje a gente já tem estudos científicos que fala da terapia manual, fala do exercício, fala da mudança de hábito e fala da mentalidade e da espiritualidade também, tá? Todos esses aspectos já são embasados na ciência para melhorar para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar pessoas que estão com doenças mais graves, conseguem ter um prognóstico melhor, conseguem ter resultados melhores e uma cura melhor das doenças também, tá legal, pessoal? Então é isso, eu vou convidar a Mari aqui para ela ingressar e a gente já começar esse bate-papo aqui, tá? Muito bom, muito bom. Mariana, seja muito bem-vinda. Tá? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Muito importante isso para nós, a gente poder compartilhar a sua história, né, o seu processo. Então, gratidão pelo seu tempo. Eu quero que esse bate-papo aí possa ajudar as pessoas que estão assistindo, que vão assistir no futuro, para encontrar um caminho, né, no tratamento da dor crônica lombar, que é a dor é a dor mais comum, né, músculo esquelético, que 80% da população, uma vez na vida, vai ter uma crise de lombar. Então, assim, é um número muito grande. A dor crônica vai chegar a atingir aí quase 60% da população, né? Então, só que acontece, né? Hoje você tem muitas informações, né, equivocadas, né? Tem uns tratamentos muito embasados apenas na medicina tradicional, que é o remédio, o repouso, né? Você tratar a dor apenas com um aspecto físico, né? E hoje a gente sabe que a dor ela é biopsicossocial, né? E a gente precisa tratar todos esses aspectos, né? Então, Mari, ó, seja muito bem-vinda, boa noite. Se apresenta, fala um pouquinho de você, o que você faz. Vamos lá. Bom, boa noite. Eu estou agora com o Edu, está indo para o 3º mês, né? Começamos um trabalho juntos em fevereiro. E eu vinha. Bom, eu sou psicanalista, então eu trabalho basicamente sentada, né? E eu comecei a sentir uma dor incapacitante em julho do ano passado, de 2024. Uma dor que eu nunca havia sentido. Uma dor que estava me impedindo de viver minha vida normalmente. Estava me prejudicando no meu trabalho e me prejudicando na vida como um todo. Era uma dor na região lombar, um pouco abaixo, já quase na região glútea ali. A sensação que eu tinha era que tinham 2 facas, assim, em mim, uma de cada lado. E aí, bom, claro, fui procurar um caminho, né? E aí
passei primeiro por ortopedista, que fez todos os exames e diagnosticou que eu tinha escoliose. Até eu já sabia que eu tinha escoliose, mas ela nunca tinha sido uma questão para mim, nunca tinha sentido nada. E que eu estava com início de bico de papagaio, eu tinha alguma coisa de hérnia também. E aí me deu remédios e me recomendou repouso no primeiro momento, porque eu sempre fui uma pessoa bastante ativa, eu gosto de atividade física. Então eu fazia bastante coisa. Das coisas que eu fazia, que eu mais gostava era dança. E aí ele pediu que eu parasse tudo, falou, não, tem que parar, tem que repousar, tem que tomar os remédios e fazer uma fisioterapia. E aí fui eu fazer a fisioterapia, tomei remédios bem fortes, uns remédios que tinham efeitos colaterais, assim, que bem, bem desagradáveis, assim, me deixavam meio letárgica. E o meu trabalho exige muito raciocínio, né? Eu preciso estar ali bem sempre ligada, ouvindo o que o paciente está dizendo, e aquilo estava me afetando bastante. E a fisioterapia, ela me aliviava, assim, momentaneamente, e depois de algumas horas a dor voltava. O único momento em que eu conseguia não sentir dor era quando eu conseguia dormir. Mas quando eu acordava, em pouco tempo, eu já voltava a sentir essa dor. E sim, aí eu comecei a ficar bem abalada emocionalmente, como você estava dizendo, Edu. Uma dor crônica como essa, não tem como não mexer não mexer com as nossas emoções, né? E fui, bom, ficando bem desesperançosa também, porque continuei procurando outra solução, já que os remédios aliviavam um pouco da dor, mas não era algo que estava valendo a pena, porque os efeitos colaterais que eu tinha eram muito piores, e a fisioterapia era aquele alívio momentâneo. Então eu continuei procurando outros caminhos. E passei por um neurocirurgião daí, que me disse que o meu caso seria realmente só a cirurgia, que poderia ser uma tentativa de colocar minha coluna mais no lugar ali, e me dar algum alívio, mas que em função até da minha idade, talvez não tivesse muito sucesso. Então, talvez não valesse a pena. E aí indicou que eu procurasse um fisiatra. Falou, olha, vai para o fisiatra, ver se ele te ajuda. E aí fui eu. E essa fisiatra que encontrei, ela me aconselhou mais ou menos a mesma coisa. Ela trocou os meus remédios e me deu fisioterapia. E aí também sugeriu algumas infiltrações. E aí eu tava, assim, num ponto de topar qualquer coisa, sabe? Eu queria me livrar da dor e poder voltar a trabalhar normalmente, a fazer as minhas atividades físicas, a dança, que é uma coisa que eu adoro. E aí fiz infiltrações, fiz mais fisioterapia, tomei outros remédios, mas também aquele alívio momentâneo, né? E uma coisa que eu ouvia, às vezes, de algumas pessoas ao redor, era a respeito do exercício. Não, mas você está em repouso, não é bom você voltar para o exercício. Eu falei, faz sentido, né? E aí comecei a tentar voltar. Descia na academia aqui do prédio, como eu sempre fiz academia, eu gosto, eu imaginava que eu soubesse alguma coisa, mas aqueles exercícios só me faziam piorar, na verdade. Depois dos exercícios, a dor piorava. Durante os exercícios, acho que o corpo está quente, então você não sente dor. Mas depois, eu me sentia pior. Tentei voltar para a dança algumas vezes, mas também não deu certo. E aí, foi
falei, eu não vou desistir, não é possível que em 2025 eu não vai encontrar alguma coisa que possa me ajudar, né? E acabei achando você na internet, no Instagram. Falei, bom, vamos lá. E aí, e aí é isso. E aí a gente começou em fevereiro. Eu estava vindo de umas férias também que eu tinha tirado em janeiro, onde eu sofri bastante, umas férias que deveriam ter sido, assim, a minha expectativa é que fossem ser bem mais legais, assim, mais gostosas, mas acabou me exigindo demais, assim, do meu corpo. Eu tive que ficar muitos momentos muito em pé e não dava. Minha dor, assim, me impedia de ficar muito tempo em pé, me impedia de ficar muito tempo sentada, me impedia de andar, de caminhar muito tempo. E aí acabei voltando meio mexida dessa viagem aí, meio estragada da viagem. Mas aí deu certo que a gente começou logo no meu retorno da viagem. E aí, assim, sei lá, 2, 3 aulas, assim, eu já comecei a me sentir melhor, né? E é isso, e tô me sentindo bem melhor, tô dançando de novo, tô fazendo o acompanhamento com você, Edu, e tô fazendo todas as outras coisas que eu sempre gostei. Então, hoje eu já tô fazendo pilates, faço hidroginástica, nado aos finais de semana, e as aulas com o Edu e a minha dança. Então, eu tô aliviada, assim, porque eu nunca passei por uma fase como eu passei agora, né? Ô, Nesse... Mari, conta pra gente assim, né? Como você se sentia antes de conhecer a nossa metodologia? Como que você estava emocionalmente? Ah, eu tava péssima, né? Eu tava péssima porque eu já tava desesperançosa. Eu tava, como você falou, eu tava assim, muitas vezes eu deitava na cama à noite e chorava demais, pedindo a Deus que assim, bom, se é pra continuar assim, eu prefiro não continuar, né? Porque era muito incapacitante. E, e aí, mexida, me sentindo bem triste, num estado bem deprimido mesmo. Mas algo em mim impedia que eu desistisse, sabe? E aí, tanto que foi muito interessante, né? Do que no nosso primeiro encontro, que você fez uma liberação, eu liberei, ali você não liberou só o que estava precisando liberar ali no corpo, mas assim, eu transbordei. Na primeira aula, eu não consegui controlar as emoções. Enquanto você fazia lá as manipulações, eu até comentei, nossa, isso mexe com a emoção, né? E aí eu comecei a chorar. Eu estava, acho que, muito já no limite mesmo, né? E aí foi bom eu sair de lá não só aliviada das dores, mas também aliviada da alma, assim. Lavou a alma, né? O seu áudio ficou ruim de repente. O seu áudio ficou ruim de repente. Tá meio com eco. Ficou meio esquisito. Será que mudou alguma coisa aí? Não? Sabe que eu me apertei? Se eu aproximar mais, melhora, não? Ficou tá tipo um chiadinho agora de fundo, mas não tem problema. O áudio tá ruim para mim, a Adriana também tá falando que tá ruim. Eu tenho Vamos. que ligar o ar, É, esse barulho, será que a gente tenta sair e entrar? fazer isso. Vamos ver se funciona. Então, pessoal, é isso, né? Isso é um quadro muito comum, né? Que a Mariana relatou aqui pra gente, né? Desse abalo emocional, né? De quando a pessoa está sofrendo e não vê, né, que o tratamento está ajudando, que o medicamento não está ajudando, começa, né? Esse caminho não está funcionando, né? Ixi, acho que o meu áudio está ruim também.
É isso, Adriana? Meu áudio tá ruim também? Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi? Oi? Acho que o áudio da Mari melhorou e o meu, como é que tá, pessoal? Melhorou? Melhorou? Sidneia, tá me ouvindo? Tá, beleza. Então é isso, né? Tava falando aqui que esse é um quadro muito comum, né? As pessoas chegarem com desesperançosa, com esses pensamentos catastróficos, até você comentou, né? Não, para mim era melhor morrer do que viver desse jeito. E isso é muito comum, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas têm a dificuldade de procurar novos tratamentos, né? Então, a pessoa já, né, já tentou o medicamento. Quer dizer, você comentou também, né, Mari, que o médico inicial solicitou medicação e repouso, né? Então, isso, É, pessoal, se vocês tiverem uma orientação de qualquer profissional da saúde para tratar dor lombar crônica com remédio e repouso, fuja desse profissional. Esse profissional está muito desatualizado. Tá fora, total. O exercício é a base do tratamento. O movimento, né? O movimento e o exercício, mas não é qualquer exercício, não é qualquer movimento, né? Tem uma sequência lógica, né? Você tem que começar com uma exposição gradativa, você tem que ir distensionando a musculatura, distensionamento neural, você tem uma metodologia por trás disso, já embasada na ciência. Então não existe, o remédio não trata, o remédio trata sintoma, não trata a causa da dor, né? Repouso, única coisa que o repouso ajuda é quando você tem uma fratura, um acidente grave, uma cirurgia, que você precisa ter um tempo de reparação, mas não existe nenhum tratamento, não tem um estudo científico que fala assim, ó, faça repouso para tratamento, isso não existe. É justamente o contrário, né? Então a gente tem que bater firme nisso aqui, né? Então foi bom você ter trazido isso, né? Porque as pessoas, o primeiro tratamento da maioria das pessoas que chegam para a gente é isso. Ah, o médico deu o remédio e falou para eu ficar um mês sem treinar. Aí pronto, aí que desanda de vez, né? Aí acabou, a pessoa vai se afundar na dor, porque o repouso vai fazer o quê? Mais rigidez, né? O remédio vai camuflar, vai ter uma melhora momentânea, e depois o próprio medicamento, o uso do medicamento crônico, ele faz com que a gente fabrique menos o nosso medicamento interno, a nossa farmácia interna, né? Então, o uso crônico de medicamento faz com que a nossa capacidade de reparar o tecido e reparar a inflamação fique disfuncional também, tá? Então, Mari, é muito comum, né? E você comentou, né, que na primeira sessão você desabou a chorar, né? E eu falei, tá tudo bem, né? Não tá? Não, tá tudo me bem. surpreendi, porque Essa liberação tá realmente tirando, né? Eu entendi que esse é o caminho, né? A liberação miofascial, ela é um caminho de distensionamento, né? Neuromiofacial, que tem conexão com o sistema nervoso central, que vai desensibilizando o sistema nervoso central. Então, o grande problema da dor crônica é a disfunção do sistema nervoso periférico e central. Então, a terapia manual e a liberação miofascial entra como pilar número 1 ali, para ter o primeiro alívio da dor. Aí, devagarzinho, vai fazendo as exposições gradativas dos movimentos, do exercício. Aí o cérebro vai entendendo que, opa, tá tudo bem, ele pode fazer esse movimento, não vou mais travar a coluna dele, porque a coluna dele agora tá conseguindo fazer, está mais fortalecida. Então, é um conjunto e tem um período para isso, né? Conta para gente, Mário, um pouquinho como que essa dor afetava a sua vida pessoal, assim, em casa, no trabalho, então, relacionamento com a família. sim.
afetava demais, né? Eu estava num ponto em que eu não. Quando eu lembrava da minha vida de antes da dor, me entristecia demais, porque eu acreditava que aquilo não ia viver de novo. Aquilo era uma fase que tinha se encerrado para mim. Então, assim, as festas de aniversário dos meus filhos, os eventos em família, as viagens, é, as festas, a vida social, tinha acabado, porque eu estava com muita limitação. É, e nas poucas oportunidades em que eu consegui achar forças assim para tentar, tá, tem um aniversário de um amigo, vai, vamos tentar ir. Eu já ia rígida, né? Eu já ia com muito receio e não aproveitava e aí começava a sentir muita dor, eu tinha que ir embora e tal. E aí quando a gente começou a trabalhar, quando eu comecei a fazer os exercícios com você, Du, é, foi interessante porque você começa a se sentir mais segura, assim, para voltar à vida social, né? Você começa a se propor mais, a tentar ir, e aí você vai ver que, opa, deu para ficar aqui, hein? Aquilo vai te dando confiança, né? E satisfação, né? Porque você vai, poxa, não, né? Tô conseguindo, tô aqui num lugar que eu sempre gostei, com pessoas que eu gosto de estar, e tô aqui bem, tô conseguindo estar bem. Antes disso, né, em julho, quando eu estava no auge da dor, eu tinha uma viagem marcada de férias que não dava para desmarcar, tinha tudo planejado, eu acabei indo, mas eu tive que, nas férias, andar. Até nem sei se isso foi uma coisa já que eu comentei com você, do andar de cadeira de rodas. Então tinha um passeio nos parques, eu tinha que alugar uma cadeira de rodas para eu andar. E aí, bom, voltando para cá, né, para fevereiro, quando a gente começou, que eu comecei a ver que eu estava conseguindo estar nos lugares. Nossa, uma satisfação, uma alegria, um alívio. É vida, vida. E fui ganhando confiança, tanto assim que, como eu gosto muito de música e gosto muito de carnaval, começamos no começo de fevereiro, né? O carnaval foi início de março. Então a gente já estava ali há um mês trabalhando. Fui pular carnaval. E eu fiquei 8 horas numa festa de carnaval. Inacreditável, assim. Eu não estava acreditando que eu estava conseguindo estar ali em pé, horas em pé, sem precisar sentar, andando, dançando. Ai, maravilhoso, Edu. Assim, é outra vida, sabe? E também já entendi que esses hábitos, né, eles são para a vida inteira mesmo. Não é algo que dá para fazer por um momento, para você se livrar de uma dor ali e tá tudo bem. Encerra e vamos viver a vida que se vivia antes. Eu acho que não, eu acho que é uma coisa, um compromisso que a gente faz com a gente mesmo de fato, tornar aquilo um hábito para a vida, sabe? E tenho isso muito para mim. É, é exatamente isso, né? Você vê, a sua família começou a viver em função da sua dor, né? Eles ficavam preocupados, né? Imagina você num parque, aí de cadeira de rodas lá, com o marido, filho e tal, e todo mundo fala, meu, o que está acontecendo com a minha mãe, né? É, E todo mundo, tá. todo mundo começa a viver a dor junto, né? Sim, Fica total. Total. totalmente disfuncional, né? É, Desculpa. meus filhos, bom, quando eu estava em casa, ou eu estava me alongando, tentando fazer algum alongamento para me aliviar. Então, eu me alongava na sala, aí meus filhos passavam, e eles, claro, eles ficam afetados, ficam preocupados. Aí, às vezes, eu estava no quarto, aí eles iam, e às vezes eu estava no quarto porque eu precisava de um tempo ali para mim, para me entristecer, para ficar triste ali, né? E aí eles vinham, entravam, tentavam me ajudar ali com palavras e tal. E aquilo mexe com a gente, né? Porque a gente não quer preocupar as pessoas que a gente mais ama, né?
Principalmente os meus filhos que ainda são jovens, ainda não tem tanta ferramenta, tanta estrutura assim para lidar com ver a mãe doente numa cama, né? É muito ruim. Então, sim, estava afetando demais. Todos eles estavam preocupados, não sabiam mais o que fazer para tentar me ajudar. Meu marido trabalha na área da saúde, então ele ficava procurando médicos, tentando conversar com as pessoas para encontrar algum médico que pudesse finalmente me ajudar. Foi um período bem desafiador, não só para mim, como para todos os meus familiares, com Sim, certeza. com certeza, com certeza. E a gente falou, né, que a dor ela sempre está linkada, né? Sempre tem os aspectos, né, sociais, emocionais, o como que a sua dor afetou, por exemplo, na sua alimentação, na qualidade do sono, no seu humor, né? Como que afetou? Conta pra gente aí. Totalmente. É, totalmente. Eu ia dormir deprimida, Saúde mental, né? A saúde mental também, né? a ponto de tomar remédio para dormir, porque eu falava, bom, eu preciso me desligar aqui um pouco. Preciso dormir aqui pelo menos umas 5 horas. O que não é saudável, a gente sabe, né? É isso, você perde a motivação de tentar manter qualquer hábito saudável, porque de que vai adiantar, a gente pensa, né? De que vai adiantar eu cuidar da minha alimentação? De que vai adiantar eu cuidar da minha saúde mental? Né? Eu tô com essa dor aqui que não me deixa. Então, você fica entregue, você desiste, sabe? E, mas, como eu falei, algo em mim não deixava eu desistir totalmente, eu acho. Tinha, Por isso que eu tinha uma continuei. luzinha lá, fala, não, vai ter que encontrar um caminho, né? Sabe? Eu não me conformava que ali era o fim para mim. Eu não conseguia aceitar isso. Eu dizia, não, deve haver alguma coisa que possa me ajudar, né? E aí me encontrei e tá dando super certo. Nossa, Que tô muito bom, feliz. que bom, que bom. O que que você tentou de tratamentos anteriores? Dá uma resumida aí pra gente. Que não funcionou, né? Então, como eu falei, foi a fisioterapia, as medicações, né? Aí eu fiz também a infiltração. Aí eu comecei a fazer RPG. Foi basicamente isso, mas isso tudo eu tô resumindo, né? Porque foi meio ano, Ah, mais de meio ano fazendo todas essas coisas. Enfim, é, muita medicação. Eu nunca tomei tanto remédio em toda a minha vida. é. E os remédios, assim, relaxante muscular, esses remédios que agem no sistema nervoso central, anti-inflamatório, analgésicos fortíssimos, nada, né? Assim, era um alíviozinho, sabe? Mas nada que tirasse realmente a dor. Uhum. Isso aí é muito comum, né? Na verdade, assim, o remédio ele pode entrar no tratamento, né? No início ali da crise, fazer um tratamento concomitante, né? Em conjunto com o exercício, até para às vezes quando é um caso mais grave, né? O remédio ele entra para a gente poder gerar mais movimento, né? Para a gente poder ter uma folguinha ali para explorar um pouco mais, mas ele tem que ter início, meio e fim, né? Não existe um tratamento à base de medicamento, não. Você tem que ter o tratamento, né, cercando todas as áreas da vida ali, né? E não é fácil, né? Porque quando o cliente, o paciente, né, o aluno chega para mim, eu falo assim, olha, beleza, você tem dor na lombar, mas a gente precisa melhorar sua alimentação precisa ser anti-inflamatória, a gente precisa melhorar
ó, você não está dormindo bem, a gente precisa trabalhar uma higiene do sono. O que a gente pode fazer para melhorar seu sono? Desligar celular, televisão 1 hora, 2 horas antes de dormir, né? Não comer comida pesada, não fazer atividades que tenham muita adrenalina, né? Um pouco antes de deitar na cama, se preparar para deitar, fazer uma meditação antes, fazer uma oração antes, né? Então, assim, a gente vai educando tudo isso, só que isso dá trabalho, né? Dá Não é trabalho. fácil. Dá trabalho. Dá As pessoas querem a pílula mágica. É aí que está o problema. trabalho, mas quando a gente começa a enxergar assim, os resultados, aquilo é um motivador, né? Para a gente entender que a gente está no caminho e que dá sim para a gente viver sem dor. Eu sou assim a prova viva disso e que é muito gostoso a gente ter bons hábitos de vida, né? Eu tenho sentido prazer assim em manter bons hábitos de alimentação. Eu vi algum story seu, um post seu que você fala que dá pra gente viver só de hortifruti. Cara, e é muito verdade isso, sabe? Eu me pego consumindo cada vez mais essa alimentação mais equilibrada e gostando cada vez mais. Tanto assim que quando eu vou num lugar que não tem tanto essas coisas que eu costumo comer durante a semana, tem aquelas comidas mais gordurosas, aquilo nem me aguça, sabe? Nem me dá vontade. É muito impressionante como quando você muda de hábito, aquilo passa a ser natural em você. Não é mais um esforço. Você, eu vou comer aqui um prato de salada bem colorida, vou comer uma proteína saudável aqui agora, não quero essa fritura. No começo é difícil, realmente. Você faz um esforço, mas depois que vira hábito, o exercício, depois que vira hábito, você faz, você nem percebe o que você está fazendo, nem se dá conta, né? Muito É, isso é o que eu comento, né? Eu vou no supermercado, hortifruti e no máximo um azeite, acabou. É hortifruti, eu compro uma proteína lá, uma carne, alimentos naturais, né? Se o alimento tem muito conservante, o nosso corpo não digere, vai inflamar. Se você tem intolerância a algum alimento, às vezes você tem que sentir isso, né? Às vezes o leite pode dar desconforto, ou o glúten pode dar desconforto, você tem que estar atento. Qual o alimento que deixa você enjoado? Qual alimento? Elimina esse alimento da sua vida, né? Evita excesso de gordura animal, fritura, né? Gordura trans, então nem se fala, né? Bolacha, farinha branca com conservante, isso aí é uma bomba, né? Então, assim, se você comprar a comida, o que a terra te dá, o que a natureza te dá, acabou. Você já está fazendo uma alimentação anti-inflamatória. E assim, toda mudança, ela pede um esforço, né? Então, o nosso programa, a nossa metodologia é baseado nisso. A gente vai ali, né, segurar na mão e falar assim, ó, vem comigo, vamos destravando passo a passo, como é que está a sua alimentação, como é que está a qualidade do seu sono, como é que estão seus relacionamentos, né? Uma coisa que eu falo muito é relacionamentos tóxicos, né? Você que é psicanalista, né? A gente sabe como isso afeta as pessoas, né? Às vezes a pessoa vive com dores crônicas, com fibromialgia, com depressão, não sei o que. Quando você vai ver, ela convive, né, com pessoas tóxicas, se puxam para baixo, às vezes um relacionamento abusivo, é o filho doente, é uma vida, né, disfuncional, onde a pessoa, se ela não tiver um equilíbrio, se ela não tiver uma fé, né, fica difícil viver assim, vai ser difícil melhorar as dores assim, né? Então, por isso que é importante essa abordagem multifatorial, né? Utilizando esses pilares, né, esses 4 pilares que a gente utiliza no nosso método, né? Deixando bem claro que a metodologia que a gente faz no presencial é a mesma metodologia que a gente faz no programa Lombar Sem Dor Online. É a mesma coisa, só empacotou numa forma digital, né? E então, eu começo a falar que eu não paro mais, né? Então, assim, Mari, o seu depoimento, né? Tudo isso que você falou para a gente é muito rico, né? Traz muita verdade. Você que é psicanalista, poder enxergar isso em você, né? Essas dificuldades de você, né?
de mudança de hábitos, mas quando você entende ali, fala, nossa, eu fiz isso, cara, melhorou muito. Bom, acabou, destravou, agora eu vou seguir isso. Não tem por que eu voltar atrás mais, né? Não tem, Não, agora que eu destravei a dor, eu vou fazer exercício todo dia. A lição de então, casa, né? quando você estava falando agora, eu estava pensando nisso. Me queria falar. É exatamente isso. Eu não faço os exercícios que você dá só nos dias que a gente se encontra. Não, eles já se tornaram hábito também. Tanto assim que eu levanto, é a primeira coisa que eu faço. Porque, inclusive, e são o quê? 20 minutos? Não dá nem isso, né, Edu? É rapidinho. É, eu começo o dia diferente. Eu começo o dia com muito mais mobilidade, eu percebo, sabe? E não custou nada, né? Foi ali, eu fiz 10, 15, 20 minutos, resolvi e o meu dia é diferente. Então, hoje já é uma coisa que faz falta se eu ficar sem, sabe? Mas não tem por que eu ficar sem, porque é uma coisa que eu faço em casa. Eu levanto da minha cama, do lado da minha cama, já consigo fazer ali tudo e tá tudo certo. E aquilo já faz uma grande diferença no meu dia mesmo. Então, realmente, o exercício correto é o que vai fazer a diferença nessas dores crônicas. Eu já entendi isso e estou sentindo isso na pele. Na pele. Hoje eu fui almoçar com uma amiga longe, fomos a pé, caminhei 20 minutos. Ontem dancei um monte na aula, cheguei super bem em casa, sabe? Outra vida. E não é milagre, é fruto de um trabalho, né? Como você falou, é uma dedicação que tem a ver com a gente, né? Não adianta você só nos passar o seu conhecimento e a gente não está implicado em, em fazer a nossa parte, né? Mas quando a dupla funciona, ou seja, você passa o teu conhecimento e a gente se implica, não tem como dar errado, assim, né? Assim, pelo menos na minha experiência, tá sendo assim, sabe? Maravilha, maravilha, muito bom. Muito bom. Mari, conta pra gente, assim, antes de começar a nossa metodologia, como é que estava a sua dor de 0 a 10? 0 ausência de dor, Tá 10 máximo de dor. 9. Nos dias bons estava 8. Mas dava, assim, não tinha, eu não conseguia viver uma vida normal e decente. Porque era o dia inteiro, o tempo todo, 7 dias por semana. Bastante limitante. Então, minha mãe mora no litoral. Tinha que ir visitá-la. Ficar 2 horas no carro era insuportável. Eu tinha que descer do carro, tinha que parar no acostamento, descer um pouco, levantar, dar uma andada, sentar e acabar de fazer a viagem. Ou não fazia a viagem. Eu tenho uma casa no interior e às vezes a gente recebia pessoas, eu tinha que ficar deitada no sofá, recebendo as pessoas deitadas no sofá, porque eu não estava conseguindo circular ali Não tinha posição. no mundo, não tinha posição, exatamente. Tinha momentos que não tinha posição. É muito triste, muito difícil. Muito difícil. E agora, depois de ter vivenciado aí 8 semanas com a nossa metodologia, como é que está a sua dor de 0 a 10? Zero. Hoje eu tô zero. Agora, nesse momento, eu tô sentada aqui, ó. Tô sentada há 1 hora. Antes disso, eu já estava sentada, porque eu tô atendendo desde as 3 horas da tarde. E E vida normal. maravilha. Fala pra gente quantas vezes por semana você tem atividade física e quais são as atividades físicas que você retomou. Então, agora eu tô tendo todos os dias. Porque eu gosto também, sabe? Então, é assim, segunda-feira eu faço dança, terça-feira eu faço aula do Edu, quarta, hidroginástica, quinta, aula do Edu, sexta, pilates, e aí sábado e domingo eu tenho nadado aqui no meu prédio.
E fora isso, os exercíciozinhos que você passou, os de 20 minutinhos aí antes de começar o dia, né? E tem o. Fora o que te dá de gás, de energia e de bem-estar, né? Os exercícios, né? Fora o alívio da dor, é o que te traz de tantos outros benefícios, né? Me sentindo muito bem mesmo. Maravilha. É incrível, né? Assim, É, ela saiu, pessoal, ela saiu da incapacidade máxima, né? Para treinar todo dia, né? E ela voltou a fazer as coisas que ela gostava de fazer e não conseguia mais fazer. E ela falava assim, mas eu vou poder voltar a dançar, né? Eu vou poder pular carnaval? Eu falei, vida normal. Agora que já distensionou, você vai expondo o seu corpo às atividades que você gosta de fazer, né? E ela até abusou lá no carnaval, ficou 8 horas e deu conta. Depois deu uma dorzinha e tal, mas vida segue. Vai pro exercício, né? Aí já pra sabe. Ó, recuperar, né? doeu, o dia que acorda mais travadinha, vai para aqueles 20 minutinhos, né? O nosso programa, né, digital, o nosso programa Lombar Sem Dor, é isso, é 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, né? Você acordou, a primeira coisa que você faz, já vai para os exercícios. Então, o exercício diário é o remedinho diário, né? Eu brinco, né? Ó, a lição de casa é o seu remédio. Em vez de você tomar um anti-inflamatório, em vez de você tomar um analgésico, você vai fazer exercício. Por quê? Porque o próprio exercício bem direcionado, ele libera as miocinas, eles liberam as endorfinas que são moduladoras da dor. É o nosso remédio natural, né? A gente precisa voltar a fabricar os remédios naturais através de uma boa metodologia. E é isso que a gente entrega no nosso programa, na nossa metodologia, né? E então, as principais atividades que você resgatou, conta aí pra gente, que você tinha deixado de fazer e resgatou. Todas essas, né? Mas assim, a que que eu fazia com mais frequência era a dança. Eu faço há muitos anos e eu tive que parar completamente. Então, é, a dança Foi o principal. é a que eu mais queria voltar. Mas todas elas eu já tinha feito em algum momento da vida e não estava podendo mais fazer. E não acreditava que eu ia voltar a poder fazer. Cheguei a esse ponto de não acreditar. E, e agora eu estou fazendo tudo. Consigo caminhar também, que era uma coisa que eu estava com receio até pouco tempo atrás. A outra coisa também, né, do que estava sendo difícil para mim era subir escada. Né? Então, nessa minha casa aí do interior, tem escada. E, nossa, estava sendo uma tortura ter que subir escada, porque doía demais, assim, e era muito cansativo, era exausto. Um lance de escada, eu me sentia como se tivesse corrido uma maratona, assim, de tão exausta que eu ficava. E aí aprendi a subir a escada e você ensinou, e aí faz muita diferença. Subo e desço a escada da minha casa 10 vezes por dia. Tudo cozinhando, eu adoro cozinhar. Então, às vezes, você vai fazer alguma coisa, você tem que ficar 2, 3 horas em pé. Não estava conseguindo fazer isso. Hoje eu estou conseguindo. Vida normal. Vida normal. Normal. Graças a Deus, vida normal. É. Pessoal, a Mari comentou, né, o subir escadas, né? A gente, além dos exercícios, né, a gente dá várias orientações, né, de como subir escada com mais estabilidade de quadril e lombar, né, com centro de gravidade à frente, fazendo a força na ponta do pé, fazendo a força no bumbum para levantar, né, na escada, como é que senta, como é que levanta, como é que posição de dormir. Então a gente faz muitas orientações posturais também para você levar para o seu dia a dia como educação mesmo, uma reeducação. Né? Então, vai além dos exercícios. Né? É um programa bem abrangente aí, e essa dicasinha simples, né, para subir escada ajuda muita gente. Né? Quem tiver curiosidade, vê lá no nosso feed que tem uma postagem falando como subir escadas, né? Sem dor lombar, sem dor no joelho, sem dor no quadril, ela melhora muito, né? É, Então são dicas bem legais de dicas práticas, porque assim, eu também tenho minhas dores, né? Fui atleta, tenho várias protusões discais, tenho 2 hernias de disco, tenho artrose no corpo inteiro praticamente da vida de atleta.
e, né, todos esses conhecimentos eu apliquei em mim primeiro, né? Então, uma simples posição de dormir que você ajeita ali já melhorou minha dor cervical, né? Um posicionamento sentado para trabalhar, com intervalos ali, ensina a fazer, ó, não fica mais de 1 hora parado sem, na mesma posição, levanta, anda um pouquinho, faz um alongamento, né? Dá uma distensionada, nem só para deitar, para distensionar a dor, depois levanta, anda um pouquinho. Então são essas orientações também que faz bastante diferença, né? E seguinte, Mari, conta o que mais chamou a atenção assim de diferencial na nossa metodologia. Os exercícios, né, são diferentes, alguns deles eu não conhecia, acho que todos, na verdade, né? E é um exercício que trabalha muito o, o peso do próprio corpo, né? Então, e a gente que está acostumado a sempre frequentar uma academia e fazer lá os aparelhos e tal, chega um momento que você acha que você está podendo, né? Você fala, nossa. E aí você vai fazer esses exercícios, são totalmente diferentes e você se espanta, você fala, nossa, os exercícios de equilíbrio, por exemplo, são os meus maiores desafios. Mas são gostosos e sabe uma coisa que eu acho interessante? Que passa muito rápido, né? O treino. Gosto também do fato de serem séries assim curtas, dinâmico, sempre estamos fazendo coisa diferente. E é muito impressionante que conforme a gente vai evoluindo, vai fazendo, vai ficando mais fácil, né, de fazer. Cada vez que a gente faz, eu sinto isso. E eu sinto que o meu corpo está mais forte, sabe? Está mais forte no sentido assim de Massa muscular. não nesse sentido, ai, tá desenhado, com o músculo aparecendo, não. Mais forte, assim, mais resistente mesmo, sabe? Mais autônomo, mais saudável, né? Então, Aguentando mais o tranco, né? exato, aguentando mais o tranco, exatamente. É isso E aí. isso é muito, muito gostoso a gente se sentir assim, porque viver com dor não tem condição. É verdade. Ninguém merece, né? Não tem condição. Tá. Não tem. Então, E após toda essa transformação que você teve em relação à sua dor lombar, como é que você se sente agora? agora eu volto a acreditar na vida, né? A fazer planos, realizar, planejar viagens, planejar eventos, planejar férias, projetos que estavam engavetados. Eu voltei a estudar, fazer os cursos de especialização, vida normal. Voltei a fazer tudo o que eu fazia e gostava de fazer e estava achando que era o fim, que não ia conseguir mais. Estou bem ativa, assim, e com bastante vontade, sabe, de viver mesmo. Legal. A voz está falhando de novo. Vem mais pertinho, vamos ver se melhora um pouco. Isso. Aí, acho que vai. Não sei se é o sinal do fone também, né? Mas é isso, é muito, muito gratificante, tá? A gente poder contribuir, né, na melhora da dor lombar. O programa Lombar Sem Dor ele foi criado justamente para as pessoas que não têm, né, o acesso ao tratamento presencial, né, tanto pela distância ou por questão financeira. Então a gente conseguiu pegar todo esse conhecimento que a gente já é validado no presencial e empacotar nesse programa que é plataforma, é 100% digital, né? E poder disseminar esse conhecimento e poder fazer essa ação, né? Eu penso muito no programa como uma ação social, sabe, Mari? É um propósito, é um chamado que eu tive, né? Então,
né, a gente é um valor acessível, né, a maioria das pessoas conseguem, se fizer um esforcinho, fazer o programa, porque realmente é um valor bem acessível, faz parceladinha. Então, assim, é realmente é muita entrega, não só de conhecimento, mas é muita entrega de força de trabalho, né? Então, para as pessoas que estão lá no programa, eles sabem que eles têm, eles podem tirar dúvida a qualquer momento, a gente tem um encontro mensal, a gente responde todas as mensagens, todas as dúvidas, eu gravo um vídeo, mando de volta. Então, assim, a gente faz de tudo realmente para estar ali de mão dada ali e fazendo com que essas pessoas tenham o melhor resultado, né? E de uma forma duradoura também, né? E qual, só para a gente encerrando, tá, Mari? Qual conselho que você daria, né, para Mari que estava sofrendo de dor lá atrás, incapacitante, né, que não tinha conhecido a gente, e para as pessoas que estão sofrendo em casa e não tiveram ainda, né, essa atitude de entrar no programa, né, de ter essa coragem de poder investir, né, de poder tentar mais uma vez, qual o conselho você dá para Não Mari do passado e para essas pessoas de hoje que estão sofrendo? desistam, não desistam, porque tem direito. E quando a gente se dispõe a ir atrás, é muito rápido que a gente começa a ver os resultados, começa a sentir muito alívio na dor. É muito rápido, pouquíssimas aulas. Então, não deixem de acreditar que existe um caminho e que o teu programa pode ajudar muito, como está me ajudando. Assim, depoimento de quem sabe o que as pessoas que estão com a dor crônica estão passando, porque eu já estive nesse lugar, mas por já ter estado nesse lugar, eu posso dizer que há solução, há solução. Não desistam, acho que esse é o meu conselho, sabe? Então fala com vontade. Você recomenda o programa Lombar Sem Dor para as pessoas? Recomendo muito o programa Lombar Sem Dor para as pessoas e sou muito grata por ter conhecido o programa, por estar fazendo parte dele. Só tenho a agradecer. Maravilha, né? Obrigada. Maravilha, maravilha. Então é isso, pessoal. Ó, quero agradecer a presença da Mari, né? A gente já está aqui, acho que é quase uma hora falando, né? Mas é muito bom poder compartilhar essas histórias, né, com quem está sofrendo de dor lombar, né? Porque às vezes a pessoa está perdida, né? Tá desacreditada, acha que está condenada a viver com a dor para sempre. E a gente está aqui para mostrar que existe um caminho, né? O nosso programa funciona, nós somos de verdade, né? Uma coisa que o que eu sou aqui, eu sou no presencial, eu sou no meu vídeo. Então, assim, eu falo, eu gaguejo, não tem representação, né? A gente é de verdade, a minha equipe está aqui 100%, né, para ajudar as pessoas, né? Então, para entrar na nossa equipe, tem que ter o mesmo propósito, que é ajudar as pessoas, servir as pessoas, que essa é a nossa missão, né? A missão material e a missão divina, né? Poder e vir para esse mundo para poder ajudar as pessoas, contribuir, transformar as vidas das pessoas positivamente, né? Então essa é a nossa missão, tá, Mari? E então eu agradeço do fundo do coração de você ter vindo aqui, é muito importante para a gente e que Deus abençoe você, a sua família, que você continue praticando os exercícios lá diários, 20 minutinhos, remedinho diário, tá? E que eu possa continuar contribuindo para a sua saúde por muito tempo ainda. Obrigada, Edu. Muito obrigada por tudo aí, viu? Tá bom, obrigado. Viu? Eu vou. Pela Tá, obrigado. Eu vou me despedir de você, vou continuar um pouquinho, dar uns recadinhos, tá bom? Tchau. Obrigado, viu? Então é isso, pessoal. Maravilha, que depoimento fantástico aí da Mari, um bate-papo muito legal, né? Eu espero que
vocês tenham gostado, quem assistir depois também é, é, que consiga, né, se motivar a encontrar esse caminho, que é o nosso programa Lombar Sem Dor, né? Ele realmente funciona, é uma metodologia validada nesses 4 pilares, o fator M4P. Inclusive, eu vou, acabando aqui, pessoal, eu vou já postar direto no meu feed, tá? Então, quem comentar lá, eu quero, né, ainda hoje, tá? Vai ganhar aí 50% no valor do programa, tá? Então, comentem lá. Eu vou deixar essa live lá para que incentive mais pessoas, tá? Mesmo quem não conseguir comentar hoje, comentem depois. A gente vai entrar em contato, a nossa equipe vai entrar em contato também, consegue dar não um desconto de 50, mas um descontinho um pouco menor, porque a gente quer realmente que as pessoas ingressem, a gente quer realmente ajudar todo mundo que está sofrendo aí, que, né, ainda não tomou essa decisão, entrar no nosso programa, que é a minha missão, a missão da minha equipe, da Adriana, que é minha assistente que está aí, tá? Então, eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui, todos que estão na plataforma já fazendo nosso programa. Obrigado pela confiança, parabéns pela persistência e pela coragem de estar dentro da nossa plataforma fazendo o nosso programa, tá? Porque não é fácil, precisa ter coragem para enfrentar a dor, não é fácil. Tem que ter coragem, disciplina, tem que ter um bom método, tem que ter o respaldo nosso profissional, tá? Então é isso que eu espero, que cada vez mais a gente possa disseminar todo esse conhecimento aí com as pessoas que sofrem de dor crônica lombar. Tá legal, pessoal? Então, boa noite a todos, um beijo no coração e Deus abençoe.